Vazou o comprovante que pode colocar um ponto final na novela Lucas Paquetá. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre uma excelente notícia que com certeza vai trazer alívio e felicidade para o técnico Felipe Luiz. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo. Você não paga nada, é de graça. É só clicar nesse botão escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like, porque o seu like vai ajudar demais o nosso trabalho, demais o nosso crescimento. Bom, se eu começar o vídeo aqui falando o que aconteceu ontem, porque ontem o Vasco empatou com o Sampaio Corrêa, o Vasco poderia inclusive passar o Flamengo na tabela de classificação do Campeonato Carioca. O Vasco tinha 13 pontos, se ganhasse iria para 16 pontos, se colocaria como segundo colocado no Campeonato Carioca. O Sampaio Corrêa tinha 11 pontos, se ganhasse ia 14 pontos, empatando ali o número de pontos com o Flamengo. Empatou, o Sampaio Corrêa passou no número de pontos o Botafogo, agora o Sampaio Corrêa é o quinto colocado do Campeonato Carioca e o Vasco empatou em número de pontos com o Flamengo, 14 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, vai jogar amanhã contra o Botafogo. Aí eu vou dizer, Botafogo perdeu para o Madureira, Vasco empatou com o Sampaio Corrêa e o Flamengo empatou com o Fluminense. Eu não vi ninguém questionando Botafogo, que perdeu de 2-0 para o Madureira, e o Vasco, que empatou em 0-0 com o Sampaio Corrêa. Agora, Flamengo empatou com o Fluminense jogando num calor de 49 graus, claro que não foi 49, 40 graus no Maracanã, o gramado não estava bom, a bola não é boa, e todo mundo fica criando um auê por causa do Flamengo ter empatado com o Fluminense. Ninguém fala nada do Botafogo perder de 2-0 para o Madureira, ninguém fala nada do Vasco empatar em 0-0 com o Sampaio Corrêa. É brincadeira. Por isso que eu falo que o torcedor rubro-negro tem que tomar cuidado. Você, torcedor rubro-negro, tem que tomar cuidado. O Felipe Luiz já deixou muito claro, ele não vai estourar jogador no Campeonato Carioca. E ele tá certo. Ano passado, a gente cometeu um erro gravíssimo de poupar na Libertadores para poder jogar o Campeonato Carioca. Isso não existe. O Felipe Luiz está fazendo certo. Arrascaeta, tem condição? Não, não joga. De La Cruz, tem condição? Não, não joga. Ô, Alexandre, sentiu o que é? Sentiu a fisgada? Sai. É isso. Por quê? Na temporada, valendo mesmo, a gente vai ter Libertadores, a gente vai ter Copa do Brasil, a gente vai ter Campeonato Brasileiro, a gente vai ter um monte de competição. E fica uma galera aí, aproveita de qualquer coisa que acontece no Flamengo para poder criticar, para poder ficar batendo, para poder... E, cara, Campeonato Carioca. É Campeonato Carioca. Amanhã a gente vai jogar contra o Botafogo. A gente quer ganhar o Botafogo? Óbvio, a gente quer pegar o Botafogo, quer amassar de novo. Mas se não ganhar, não é o fim do mundo. A mesma coisa Vasco no final de semana. A gente quer ganhar do Vasco? A gente quer amassar o Vasco. Mas se não amassar, não é também o fim do mundo. Lembrando, é o Campeonato Carioca. E pra gente, o que vale é ali, ó. Brasileiro, que começa mês que vem. Libertadores, que no dia 17 do mês que vem já tem um sorteio. Acredito que no final do mês já começa. É aí que tá valendo pra gente. Bom, deixa eu mudar de assunto. Falar agora sobre uma notícia que com certeza vai deixar o técnico Felipe Luiz muito feliz. Ontem, no treino de manhã, 9h30 da manhã, o primeiro treino do Flamengo na semana, De La Cruz e Arrascaeta treinaram normalmente. Ao que tudo indica, os dois jogadores vão estar à disposição amanhã para o jogo contra o Botafogo. É óbvio que o Felipe Luiz não deve colocar os dois para jogar, deve colocar talvez um tempo, outro, e ele deve ir controlando aí a rodagem dos dois meio-campo que estão fazendo ainda, na verdade, né, um controle de carga, estão fazendo ali um controle para não estourar logo agora no começo do ano
O Arrascaeta passou por uma artroscopia, o De La Cruz também veio com uma longa lesão, veio com longas lesões ao longo do ano passado. Então tem que cuidar, tem que tratar, tem que tomar cuidado agora nessa fase para não estourar os caras, principalmente para o meio do ano, que é a parte importante, as competições importantes. Tem o Mundial de Clubes no meio do ano, tem a Copa do Brasil, tem a fase de grupos da Libertadores que está chegando já já. Voltou do Mundial de Clubes, tem oitava de Libertadores, oitava de Copa do Brasil, brasileiro já se afunilando depois de uma janela. Então tem muita coisa para o Flamengo fazer aí. O Flamengo não pode dar mole agora. Bom, mudando o assunto, deixa eu falar agora sobre a situação do Lucas Paquetá. Porque assim, gente, duas coisas. Primeiro, o Lucas Paquetá e segundo, o Luiz Henrique. O Flamengo se livrou do que poderia ser um grande prejuízo à contratação do Luiz Henrique. Mas um grande prejuízo. Não sei se vocês vão lembrar, ano passado, o Luiz Henrique esteve muito próximo de vir para o Flamengo. Eu vou dizer para vocês, ainda bem que ele não veio, porque a situação para o Paquetá e para o Luiz Henrique estão bem complicada. E com o comprovante que vazou ontem, esse comprovante pode ser a pedra para colocar um ponto final em qualquer coisa e, inclusive, acabar com a possibilidade do Paquetá jogar no Flamengo. Flazoeiro, do que você está falando? Ontem, o Rodrigo Matos, no UOL, divulgou ali parte do inquérito, né, que está rolando aqui na CPI das apostas no Brasil, que nesse inquérito havia um comprovante de um Pix de 30 mil reais entre o tio do Paquetá e o Luiz Henrique. O tio do Paquetá enviou para o Luiz Henrique um Pix de 30 mil reais. E esse comprovante foi adicionado, né, no inquérito. Assim, gente, os jogadores ainda estão sendo investigados, ainda estão sendo acusados, e aí vai depender do julgamento do Paquetá, que acontece, inclusive, agora em março. Agora eu vou falar para você. Imagina se o Flamengo tivesse contratado o Luiz Henrique no ano passado. Provavelmente o Flamengo não teria vendido, pela bola que o Luiz Henrique jogou, provavelmente o Flamengo não teria vendido ele, o jogador estaria aqui envolvido numa situação dessa e o Flamengo podendo ficar com um prejuízo gigante. Então assim, o Flamengo se livrou de um prejuízo e a situação do Paquetá está muito próxima de ser definida, deve ser definida agora no começo de março, e aí a gente vai saber se ele vai ter ou não condição de jogo, se ele vai poder ou não continuar jogando, mas essa coisa do comprovante, do tio dele estar envolvido e você sabe que esse tipo de coisa, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona, é tipo puxar uma linha de um casaco de lã. Você viu um casaco de lã? Às vezes tem uma linhazinha solta. Você puxa, vem vindo o casaco todo, vai vindo, vai aparecendo, enfim. Tomara que não. Tomara que o jogador não tenha nenhum envolvimento com tio, com irmão, com ninguém, e que ele consiga provar isso, que é o mais importante. Que não basta só ele não ter um envolvimento. Ele, infelizmente, vai precisar, ou felizmente, vai precisar comprovar que ele não tem. Estou na torcida aí para que ele consiga, se ele realmente não tem nada, que ele consiga provar que realmente ele não tem nada, mas o que a gente sabe é que a novela Lucas Paquetá está próxima de chegar ao fim, muito por conta disso. O jogador vai ter a chance de se defender, vai ter a chance de se explicar e tomara que ele consiga fazer isso, porque vai ser importante para a carreira dele, tá certo? Bom, gente, antes da gente terminar o vídeo, o Flamengo treinou ontem 9h30 da manhã, treina hoje 3h30 da tarde, joga amanhã contra o Botafogo no Maracanã. Jogo importante para o Flamengo. Vencer essa partida amanhã para o Flamengo é muito importante, mas muito importante mesmo, até para assumir a liderança do campeonato, até para estar no topo ali da tabela, e vai ser importante para o Mengão. Torcer para que dê certo, que o Flamengo consiga vencer, que a gente continue avançando, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante que vocês se inscrevam, até porque a gente está sempre procurando manter você, torcedor rubro-negro, perto do Flamengo, perto de tudo que está acontecendo no Mengão. Graças a Deus, por agora, não tem mais viagem, né?
A princípio não, Flamengo e Madureira, Maricá deve ser no Maracanã mesmo. Tomara, tô torcendo, porque o dinheiro tá escasso. Brincadeiras à parte, por enquanto, sem viagem, mas assim que voltar as viagens, obviamente a gente vai tá viajando e cobrindo o Mengão de perto por vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. Vocês já sabem. É nóis.